Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, final de mês, fechou o mês, 30 de abril de 2025 é a nossa edição de hoje e uma edição também, claro, focada no tempo e no dinheiro, porque o produtor rural brasileiro precisa ser muito bem informado, até porque os preços estão caindo, né? Mas é tradicional nessa época do ano, há uma diminuição nos preços. Nós vamos falar de dinheiro. Em 8 dias, lá no norte do Paraná, o Juliano Dorigon, nosso amigo de Corbélia, falou que o preço da soja recuou R$8. Em 8 dias, R$8. Mas vamos conferir já com o Vlamir Brandalize. Mas o nosso foco é no tempo. Segundo a revista Isto É, hoje, 4 das 5 regiões vão encarar chuvas e tempestades, portanto, nesta quarta-feira. O mapa do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, mostra onde as chuvas estarão mais fortes, lá no recôncavo baiano e lá no oeste do Amazonas e no Acre também. O Amazonas, está vendo ali a cabeça do cachorro, ali a região do rio Javari? Então vai chover muito por lá, está chovendo muito por lá, também, como também no recôncavo baiano. As faixas amarelas, né, pegando o Brasil Central, chuvas medianas. E o restante do país, o sudoeste, o sul e o sudeste brasileiro, por exemplo, sem chuva, tempo aberto, mas friozito de manhã. Friozito em São Paulo, Sérgio Braga, boa tarde. João Batista, mais ou menos. Durante a madrugada a temperatura caiu um pouquinho mais. Nesse momento, 21 graus, aquela névoa seca, o céu bem encoberto, mas não há expectativa de pelo menos chuva nas próximas horas e pelo menos nos próximos dias. Isso daqui a pouquinho a gente vai confirmar na previsão do tempo. Agora, agradável temperatura, 21 graus, como eu falei. Agora, expectativa vem para esse dia 1º de maio, né, com relação à temperatura. E aí a Folha de São Paulo destaca que esse feriado deve ter tempo seco, temperatura amena em São Paulo. Dia 1º de maio está chegando, João Batista Olive. Calcula-se que aqui em São Paulo mais de 4 milhões de veículos vão cruzar o estado de São Paulo, é assim que eles falam, mas também teremos muitos veículos no campo. O pessoal está trabalhando, continua trabalhando, o Brasil não para, o agro não para, e tem muita gente, muitos produtores rurais, notadamente os gaúchos, querendo ir para a estrada, mas para parar suas máquinas nos acostamentos, para protestar contra a falta de apoio desse governo que só recolhe e não entrega nenhum auxílio para os produtores vitimados pelas enchentes. Hoje faz um ano que nós estávamos no ar falando, está chovendo muito no Rio Grande do Sul, foi aquela inundação. Isso depois de 2 safras de perdas pela seca e essa agora também, a estiagem comendo a produtividade dos gaúchos que estão abandonados, essa é a expressão correta, abandonados pelo poder público que só recolhe e não entrega, conforme já nós dissemos. E falando em gaúchos, mostrando a resiliência e acreditando no Brasil, está o nosso amigo Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul, que mandou uma foto linda do amanhecer. Olha lá, a neblina lá no fundo, está frio, mas ele estava perguntando mais pela chuva. Cadê as chuvas para o Rio Grande do Sul? A perspectiva é só no domingo, para frente de domingo, o Agrotempo do Almir Trevisan que está informando isso, mas hoje, para a gente ver, a foto é linda. Mas cadê a chuva? Pergunta o Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul. Pampa Gaúcho com brisa bem gelada, disse o Roberto. Muito bem, tão bonito quanto essa imagem é a nossa bandeira, por isso que a gente sempre abre o nosso programa mostrando a bandeira do Brasil e a nossa convicção de que pela força dos produtores, pela persistência, pela resiliência, nós garantimos que o Brasil vencerá.
Então essa é a nossa mensagem de abertura nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025. Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o Tempo e Dinheiro em 7 plataformas, né? Começando pelo YouTube, que é a transmissão mestre do YouTube. Vamos para 4 plataformas digitais, 2 sites e 2 TVs que transmitem o Tempo e Dinheiro em tempo real, abarcando e alcançando muitos produtores, milhões de produtores no Brasil e na América Latina. Agradecemos todo o seu apoio. Dito isso, queremos chamar os destaques dos nossos especialistas dessa edição, 30 de abril de 2025. Em frente, Gleidson. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, chegamos ao final de abril. Amanhã, 1º de maio, dia do trabalho. Temos que dar os parabéns aí ao nosso produtor, que é o grande trabalhador desse Brasil aí que a gente carrega nas costas, que coloca alimentos baratos nos supermercados, na mesa do consumidor brasileiro e no mundo, né? Mas hoje, último dia do mês e o mercado no fundo do poço. Cotações da soja no menor nível do ano. O mercado despencou porque o produtor precisa de vender ainda soja, vender milho. E o mercado deu aquela acomodada, dólar frágil. Chicago também não está ajudando muito, prêmios também baixos. Mercadão acomodou, já vamos comentar aí, mas os níveis chegaram aos menores patamares aí, pleno momento que o produtor precisa vender. Fundo de poço, João Batista, já no Tempo e Dinheiro. Será que vamos sair? Com certeza, mas daqui a pouco a gente comenta. Destaque é o quê? A diminuição da chuva no Brasil Central, que é a época, e o frio que está se despedindo de abril com temperaturas negativas. Detalhes na previsão. Boi gordo com final de safra, cotações em queda em boa parte das praças pecuárias, pressão já esperada para esse período. As negociações lá na B3 hoje, pelo menos, mostram exatamente essa situação. Ontem não foi diferente. Chegou a oscilar um pouquinho do lado positivo, logo em seguida inverteu mão e segue em queda todas as posições. Maio, 307,70 por arroba, 0,74% de queda. Junho, 309,90, 0,59 de queda. Arroba para julho, R$318, 0,78 de queda. Agosto a 322,25, recua 0,79%. Para se ter uma ideia, entre 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 12 apresentaram queda hoje. 313 passa a ser a referência em São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, já descontado. Oeste do Maranhão, 290,50, 295,50. Arroba em Alagoas, a média, a prazo. Marabá, 292,50. Daqui a pouquinho, Tiago Bernardino, direto do CPEA Piracicaba, conversa conosco nessa reta final do mês de abril sobre o mercado do boi gordo. Antes, aquele giro pelas principais bolsas, tanto de Chicago quanto em Nova York, começando pela soja na bolsa de Chicago, nesse momento, $10, 44,50, recua 0,71%. Milho negociado a $4, 76,12, 1,52 de queda, aliás, de alta, repito, milho em alta de 1,52, trigo, $5, 36,40, 2,17 de alta. Em Nova York, o café, 398,40, recua 0,35%. Esse é o Arábica, porque o Robusta, o Conilon na Bolsa de Londres sobe 1,55 a $5.382 por tonelada. Ainda em Nova York, açúcar, 17,29, 1,43 de queda. Algodão, 66,03, 0,68 de queda. Petróleo, 59,94, queda de 0,78%. Ouro, a $3.316,66, queda de 0,51%. Nós temos o dólar no mercado cambial. O dólar, nesse momento, sobe 0,84% a R$ 5,66 mais 75. E o índice Bovespa, depois de ter batido uma nova máxima ontem, hoje recua 0,60% a 134.281 pontos. Mais uma vez, vamos checar
A Bolsa de Chicago com soja, 10 dólares 44,25, recua 0,74% no vencimento mais curto, e o café em Nova York confirmando, está aí a queda de 0,34%, julho a 398,43, portanto perdeu o patamar dos 4 dólares por libra peso o café em Nova York no vencimento mais curto. João Batista. Hoje eu quero lembrar que nós teremos a presença do professor Maurício Bellinello, que está olhando o mercado, estava fora, estava no Japão, está voltando hoje conosco, e está dizendo, olha, João Batista, o mercado está como uma água de salsicha. Não vai nem para cá, não vai nem para lá, mas nós precisamos saber quais são as perspectivas que podem trazer o dólar, o câmbio para o produtor brasileiro. Vamos ouvir o Maurício Bellinello já já. Outra coisa, eu quero lembrá-los que amanhã é feriado, mas o mundo vai rodar, é feriado no Brasil, não é o dia de trabalho nos Estados Unidos, então as bolsas vão operar. E aí como é que você faz? Você confere os preços aqui conosco no Tempo e Dinheiro, lá no clube. O Clube do Tempo e Dinheiro está aí na sua tela, ele é focado para os assinantes saberem os preços, notícias do tempo, saber prêmios nos portos, saber as indicações, os rumos dos preços do agro brasileiro lá no clube. É o melhor serviço que você tem à sua disposição em tempo real para você se orientar os seus negócios. Seja assinante do clube, o telefone está aí na tela, 199-9813-2915. Você manda uma mensagem de WhatsApp nesse instante, a dona Léa da Luz te coloca ali, porque você tem 7 dias grátis para experimentar. Então nós estamos dando essa alternativa para você entrar no clube, que tem 15 editorias à sua disposição. Não, eu só gosto de clima, só gosto de grãos. Tem tudo separadinho, né? É muito fácil e muito importante você ter essas informações na palma da mão. Agora, o assinante tem também, até amanhã, mais um serviço à sua disposição, mais uma oportunidade de comprar a ferramenta Inovipab, a planilha do produtor rural, uma planilha muito simples para você calcular qual é o custo da sua safra e comparar com as ofertas que você está recebendo. Será que chegou a hora de vender? Na planilha, ali no celular, você vê o alerta, é uma espécie de uma calculadora. E para os assinantes, até amanhã, nós estamos dando a oportunidade de você adquirir a planilha pela metade do preço, 50% de desconto. Como eu estou sempre repetindo, você tem para sempre uma planilha dentro do seu computador, dentro do seu celular, ao custo de uma pizza, R$50, cinquentinha. Aí você tem essa ferramenta maravilhosa nas suas mãos, experimente, é muito bom. E isso tudo é para os assinantes do clube. Por isso que a gente fala, cara, entre no clube, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Agora nós vamos saber das principais notícias do agronegócio brasileiro. Hoje as manchetes do Notícias Agrícolas com a narração do Sérgio Braga. Café CPEA. Chuvas no fim de abril são bem-vindas às lavouras. Algodão CPEA. Participação dos embarques brasileiros é a maior da história. Arroz. Presença compradora e recuo vendedor estabilizam as cotações. Maçã CPEA. Comércio tem ligeira melhora. Granizo afeta pomares da Fuji em São Joaquim, Santa Catarina. Citros CPEA. Maior presença das precoces pressiona o valor da laranja no mercado de mesa. Muito bem, agora é a época das laranjas da Hamelin. Chegaram no mercado pressionando as cotações, conforme disse o Sérgio Braga. Agora, com o Sérgio também, nós vamos às principais notícias da economia e da política no mundo e no Brasil. Sérgio. Da Folha de São Paulo, o acordo sobre o 8 de janeiro prevê pena menor para crime praticado por multidão. Também da Folha de São Paulo, proposta de Alcolumbre sobre o 8 de janeiro divide governo e oposição insiste em anistia ampla. Do Estadão, indígenas, isolados, idosos e doentes foram vítimas de fraudes contra aposentados, diz a CGU. Também do Estadão, repasses do INSS para sindicato dirigido por Frei Chico, irmão de Lula, crescem 564% em 5 anos e somaram 456,9 milhões de reais entre 2020 e 2024.
Da Folha de São Paulo, careca do INSS, Antônio Antunes, recebeu 53 milhões e meio de reais de entidades e atuou para liberar descontos, diz a Polícia Federal. Da CNN, fraude no INSS. Não há espaço no orçamento para devolução, diz economista. Da Revista Oeste, ainda sobre o INSS. CPI do roubo dos aposentados avança na Câmara dos Deputados. Da Isto É, ministro Lupe diz a jornalistas que está totalmente descartada a sua saída do ministério. Do Metrópolis, ministro do TCU segurou julgamento sobre fraude do INSS por 1 ano e o atraso no julgamento beneficiou entidades investigadas pela Polícia Federal. É bom saber dos fatos, né? É bom saber das verdades, mas que dá nojo, dá, hein? Meu Deus do céu. A gente fica ouvindo o Sérgio narrando as manchetes assim, falando, meu Deus. Mas o fato é que, enquanto isso, né? Lembrem, o governo Lula está sendo administrado na sua comunicação por um marqueteiro que fez a campanha política dele. O Sidônio, ele é um estrategista em termos de marketing, não é? E ele que está conduzindo a comunicação. Então, nesse instante, como é que está o povão? O povão está discutindo o roubo dos aposentados? Não, está discutindo a cor da camisa da seleção. De novo aquela história da camisa da seleção para desviar o assunto. Mas tá bom. O Globo está dizendo que a pesquisa Quest está dizendo que a suposta camisa vermelha da seleção, suposta porque até agora ninguém confirmou, teve 90% de reações negativas em 2 dias. Também, caramba, colocar o Pelé suado ali, né? Comparado... 90%, vai 99%. Ainda tem gente que apoia a camisa vermelha. Devia ser 100%, né? Mas enfim, essa é a nossa opinião. Agora, vamos direto aonde está o nosso problema. O nosso foco está lá no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, segundo o Correio do Povo, está enviando ao Supremo um parecer contra a prisão de Bolsonaro. Fufa, finalmente. Então, esse é um movimento importante que ele está ainda inelegível, né, pelo Superior Tribunal Eleitoral, mas pelo menos aquela ameaça de prisão que a esquerda, que o Lula quer, né, uma vingança de prender o Bolsonaro, a Procuradoria está aliviando para a gente, né, para o Bolsonaro. Né? E, de outra parte, a defesa, os advogados do presidente Bolsonaro insistem em ter acesso irrestrito às provas da trama golpista, que eles chamam de trama golpista, antes do início do processo do STF. Isso vamos dizer assim, é o fim do mundo. Como é que você pode ser processado sem ter ampla defesa e ter o devido processo legal respeitado num país que se diz democrata, que se diz livre, que respeita a Constituição e o seu povo? Pare para pensar, ó, você vai ser julgado e seu advogado não pode ter acesso à peça de acusação. Como assim? A que ponto nós vamos chegar em termos de injustiça no nosso país? Por isso, também a gente está focando no STF, porque saiu mais uma resolução do STF contra o agro. Ontem nós informamos, o Brandalize informou, que o Brasil está colocando nos cofres do governo, movimentando a área de soja, né, 4 bilhões e meio de dólares só nesse mês de abril. Ao invés de nós sermos aplaudidos, os produtores serem homenageados, reverenciados, não, ele é punido. Veja a decisão que o STF está tomando a respeito de incêndios provocados no campo. Segundo o STF, o produtor que tiver incêndio em suas propriedades pode ser desapropriado. Aí a sociedade rural brasileira, vocês estão vendo na tela, está protestando contra isso. Lá, pode subir a tela, Gleidson. O produtor rural, diz a sociedade rural brasileira, é quem sofre prejuízos com incêndio e a destruição de lavouras e pastos, além da devastação do solo, agravando a sua perda econômica. Mesmo assim, agora pela nova lei, a ADPF 743, o produtor pode ser desapropriado, punido por alguém criminosamente que vai na sua propriedade e coloca fogo na sua lavoura, no seu pasto, e o produtor, ao invés de ser protegido, ele é punido.
Então, assim, nós estamos vivenciando, como diz a sociedade rural brasileira, uma situação de insegurança jurídica, né, que contribuindo pela insegurança alimentar do Brasil e do mundo. Sociedade rural brasileira protestando em defesa do agro, tal qual nós aqui no Tempo e Dinheiro. Estamos sempre em defesa do agro, porque é o agro que sustenta o nosso Brasil. Gleidson. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Sérgio Braga, você que selecionou essas manchetes, quando eu digo, dá até medo, né? Mas é bom que a gente saiba da verdade e tenha conhecimento para passar para os produtores. É isso, Sérgio? A grande verdade é essa, João. Dá medo, dá nojo, dá enjoo, mas aquela última notícia que você leu, inclusive destacada pelo Correio do Povo, né, parece que dá um ânimo, né, que a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo um parecer contra a prisão de Bolsonaro, mas deixa eu contar só a história rapidinho, né, isso contra a prisão dele no caso de uma ação, de uma notícia-crime protocolada por uma vereadora do PT lá do Ceará, para que Bolsonaro fosse preso em função da incitação, por ter incitado manifestantes a participarem daquele protesto, né? Convocando manifestações aos apoiadores contra a anistia. É nesse caso que a Procuradoria disse... Então a ameaça continua. A ameaça continua, João. Então é exatamente isso. Quer dizer que essa notícia crime aí foi enviada por uma vereadora do PT, não era de esperar, né? Caiu, mas outras acusações continuam no STF. Não é para animar muito, não, infelizmente. O foco é a anistia, Sérgio. Então, assim, o Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, a direita, os patriotas estão convocando a população de Brasília para uma manifestação na outra quarta-feira, dia 7, em frente ao STF, uma manifestação pacífica, silenciosa, mas querendo a anistia ampla, geral e restrita para todos os prisioneiros do 8 de novembro. 8 de janeiro, desculpe. É necessário que a anistia que está sendo discutida no Congresso, formulada pelo Alcolumbre, presidente do Senado, abranja a todas as pessoas que estão sendo condenadas. É preciso que as condenações sejam feitas individualmente. Não dá para a gente aceitar uma condenação no geral. Todos que estavam lá estavam cometendo crimes, incitando contra a democracia, querendo derrubar o governo. É preciso que haja prova contra cada um que está sendo julgado, preso lá em Brasília. Essa é a demanda, essa é a batalha que a direita vai levar lá em Brasília, na outra quarta-feira, dia 7 de maio, para exigir a anistia geral, ampla e restrita para todos os condenados do 8 de janeiro. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, vamos agora saber das notícias do tempo. O tempo hoje no ar. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Começamos pelo destaque da revista Oeste, mostrando que o frio intenso avança pelo sul do Brasil e região sudeste nesta quarta-feira. Do Capital News, frio e tempo seco marcam a quarta-feira em Mato Grosso do Sul. Nós temos também uma imagem de Cruz Alta sobre a geada que foi registrada lá. Olha só, né, exatamente esse período que já é esperada esse tipo de situação, principalmente nas pastagens no sul do Brasil, em boa parte das regiões aqui do Brasil, em pleno finalzinho de outono, começo do inverno. A próxima imagem, nós temos um mapa de chuvas no sul, também em Mato Grosso do Sul, Paraguai, do dia 13 de maio até o dia 12. Mostra exatamente que no dia 12, até o dia 12 de maio, há possibilidade de chuvas retornando, principalmente entre os dias 7 e 8 de junho para o Rio Grande do Sul, a partir da faixa oeste, concentrada ali na região central do Rio Grande do Sul. E boa parte dessa chuva prevista, concentrada também sobre o litoral, sobre o Atlântico. Demais áreas secas, como já era previsto para esse período também. Região centro-oeste com chuva, estiagem, já nesse período do ano. Nossa próxima imagem tem também a situação do IMET, mostrando a previsão de maio, junho e julho. Enchendo a tela, nós temos aí na faixa verde, no norte do Brasil,
nas principais capitais e principalmente a região norte, chuvas acima de 600 milímetros no acumulado de 3 meses. Repito, junho, julho, maio, junho e julho. No sul do Brasil, olha só, naquela parte também onde está o verde mais claro, um pouquinho mais escuro, são precipitações aí de até 600 milímetros, típico de uma situação de inverno na região central, na região centro-oeste, com praticamente precipitações no acumulado de, no máximo, 50 milímetros. Portanto, condição típica de inverno na região centro-sul, com chuvas ainda previstas, algumas manchas previstas entre maio, junho e julho, de no máximo 600 milímetros no Rio Grande do Sul, também como Santa Catarina Oeste e parte da região sul do Paraná. Bom, nós temos agora o mapa em tempo real, vamos acompanhar o que acontece. Antes, destacão exato do Notícias Agrícolas, chuvas volumosas previstas para a Bahia, enquanto o Centro-Sul passa por período de estiagem. Agora sim, mapa em tempo real, satélite NOAA, com a chuva concentrada no litoral do Espírito Santo, parte da região sul, também do litoral da Bahia, Minas Gerais, toda ela concentrada na faixa norte do Nordeste e também na região norte do Brasil. Essa situação de momento, chuvas aí volumosas no litoral do Espírito Santo, sul da Bahia e também no recôncavo baiano. Nesse momento são essas as informações, pelo menos em tempo real. Chuva em outras regiões, só na região norte. Vamos agora à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá? Bom, e agora vamos à previsão para os próximos 7 dias deste feriado, dia 1º até a próxima quarta-feira, dia 7. Nada de chuva na região sul do Brasil, assim como em parte do sudeste. Toda a chuva concentrada na região da Bahia, principalmente no dia 2, na faixa leste, onde há precipitações intensas. A região norte, com muita chuva nos estados do Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, também Acre, Piauí, Maranhão. Olha só a faixa leste do Nordeste, com muita chuva no dia 4. A chuva vai se aproximando a partir do dia 4 e dia 5 do Paraguai e vai chegando aos poucos na faixa oeste do Rio Grande do Sul. A faixa central do Brasil continua com poucas precipitações, tempo mais firme, pelo menos nesse mapa. A partir do dia 6, ela começa a avançar, principalmente do Uruguai, na faixa sul do Rio Grande do Sul e também na faixa do litoral. No estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, também Tocantins, no dia 7, o tempo segue firme e com pelo menos expectativa de chuva voltando a partir do dia 7 no sul do Rio Grande do Sul, como parte do Paraguai. Bom, vamos agora às informações do Ronaldo Coutinho. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó, nos próximos 5 dias, de hoje até o dia 4, começa aqui, ó, tá mais seco aqui no Centro-Sul. Essa chuvinha aqui é na sexta-feira no Rio Grande do Sul. Sábado, domingo, segunda, tempo seco. E alguma instabilidade aqui no Paraguai. A chuva está se concentrando mais aqui ao norte do Brasil, Amazonas, Acre, partes do Pará, Roraima, Amapá. Boa parte do Nordeste com pouca chuva e começa a indicar chuva forte aqui, ó, no leste da Bahia, desde aqui da região de Piatã, em direção a Salvador e a região nordeste da Bahia, a região de Cisal, e entrando aqui no Sergipe, já no começo a região da Cealba, só não pega Alagoas, e norte de Minas. Quando chega nos 15 dias, até o dia 14, primeira quinzena de maio, nós temos o quê? Uma boa chuva aqui no Rondônia, Roraima, Amapá, até com uma boa chuva no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e norte do Mato Grosso, Mato Grosso e também Tocantins. Nessa região aqui a chuva ainda está boa. Aqui já começa a aparecer aquela mancha normal de pouca chuva que estamos entrando no primeiro mês da estação seca. Ainda tem uma outra chuva no sul do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso Sul começa a ter chuva aqui, ó, provavelmente do dia 7 para frente. A área aqui do sudeste, boa parte sem chuva, uma chuvinha boa aqui no nordeste de Minas e muita chuva aqui, ó. No nordeste começa a preocupar ali a região de Salvador. Ali pode ter chuva forte no litoral nesses 15 dias. Melhora também aqui, ó, na região da Chapada em direção ao litoral, pega aqui a área de Euclides, a área aqui de Quinjigue, um pouquinho, né? A área de Tucano, mais ou menos, Paulo Afonso, pega aqui a Adustina, pega aqui Sergipe, Alagoas melhora, sul e leste Pernambuco, leste da Paraíba. No interior do Nordeste não é muita chuva. E no sul começa a ter uma chuva boa aqui no Rio Grande do Sul,
oeste e sul de Santa Catarina, sudeste Paraná, Paraguai e Argentina. Aqui provavelmente do dia 7, 8 para frente que começa a instabilidade. Em termos de anomalia está aqui, ó. Até o dia 14 nós temos o que? Anomalia bem positiva aqui nesse canto da Bahia, Sergipe, grande parte do país de normal a um pouco abaixo. No sul fica mais abaixo aqui no Paraná, Santa Catarina, e mais acima no Rio Grande do Sul. Aqui essa região fica mais acima do dia 8, 9 para frente. E lá no norte vai diminuindo a chuva, apesar de ter um bom volume. E o frio aqui, ó. Temos esse frio de agora e aqui o outro frio que pode chegar ali do dia 9, 10 para frente, outra queda de temperatura aqui no sul, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Depois vai avançar nessa direção. Hoje nós tivemos a temperatura mais baixa do Brasil esse ano, com 3,2 negativos em São Joaquim, tanto na cidade quanto fora da cidade. E também deu 3,1 negativo em Painel. Urupema chegou a quase 2 negativo, deu perto de 0 em Palmas, no Paraná, e deu um pouquinho negativo também em Ausentes, no Rio Grande do Sul. Deu geada nos 3 estados do sul. Acho que das culturas talvez tenha afetado alguma coisinha do feijão tardio, soja tardio ali no sudoeste Paraná, uma outra área do Rio Grande do Sul, mas de maneira geral a geada está começando a vir no tempo certo. É forte o frio, mas está mais ou menos no tempo certo. Vai esfriar agora em São Paulo, áreas serranas do Rio, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso também. No Mato Grosso do Sul, várias cidades hoje tiveram temperaturas abaixo de 10. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Bom, um quadro com a previsão do tempo tem apoio da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Muito bem, as informações do Coutinho, como ele deixou bem claro, que o tempo, que o clima está dentro do calendário. Ah, tá frio sim, mas faz parte, né? É essa época do ano aí. Estamos caminhando para o 23 de junho. 23 de junho, hein? Olha lá. Muito bem, olha, colaboração dos nossos jornalistas do campo, os nossos amigos produtores que são membros do nosso Tempo e Dinheiro no YouTube. O Clélio Montini, de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, está dizendo que o tempo amanheceu com 11 graus lá, agora 22, sol de brigadeiro em São Miguel do Iguaçu, lá perto da Foz do Iguaçu. O Miguel Zonzinetti, Neto, de Buritizeiros, Minas Gerais, tempo nublado agora, e um abraço para todos os homens do campo. O José Ruiz, Novo Biratã, lá no Mato Grosso, 30 graus agora, tempo aberto. O seu Erni Osvino Pinot, de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Lá está muito seco, diz o seu Erni. Nem a pastagem de azevém se desenvolve, está tudo parado, situação complicada no oeste do Rio Grande do Sul. Por isso que os protestos vão se avolumando. Né? Nenhuma providência. Lembrando, hein? De hoje para amanhã, exatamente o ano passado, aquele chuvaréu, mais de 900 milímetros em alguma região, uma inundação geral que atingiu até Porto Alegre. E falando do Rio Grande do Sul, a nossa amiga Fabiana Silveira, de Piratini, Rio Grande do Sul, disse que lá embaixo, na região de Bagé, Rio Grande do Sul, amanheceu 8 graus, agora subiu para 20, está ensolarado, um dia muito bonito. Mas diz a Fabiana, só falta a chuva. E saúde para todos nós continuarmos trabalhando e seguirmos em frente. Obrigado, Fabiana, obrigado a todos os nossos repórteres de campo. Já já a gente vai saber das cotações e das análises dos grãos da soja e milho com o Vlamir Brandalize, porque agora, antes, nós vamos chamar os breaks, os nossos apoiadores. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein?
Informação para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. A promoção da planilha, a ferramenta Inovipab, para você adquirir com 50% de descontos, vai se encerrar agora, quinta-feira desta semana, dia 1º. Então, até o dia 1º, até quinta-feira, você tem as condições para adquirir pela metade do preço a ferramenta Inovipab. 50% de desconto para você ter a ferramenta, para você sempre ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. 50% de descontos para você adquirir a ferramenta Inovipab. Essa promoção se encerra agora, dia 1º de maio. Então, apresse-se, corra, adquira com 50% de desconto a ferramenta do produtor rural. Inovipab para você. E vamos em frente. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Muito bem, de volta com o Tempo e Dinheiro. Nesta quarta-feira, 30 de abril, termina o mês, termina a semana. Feriadão amanhã, o pessoal vai esticar. Então, lembrando, hein, pessoal, cotações, nós vamos mostrar as cotações em tempo real, mas amanhã a Bolsa de Chicago continua operando, sexta-feira também. Muita gente vai esticar, mas as operações, as cotações vão rodar. E você confirma isso tudo no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante, está aí na tela. Entre no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar o clube, mas se vai entrar e não vai sair, né? São 15 editorias à sua disposição, informação perfeita na hora certa, né? Em tempo real. Deixa eu colocar o telefone de novo para quem quiser mandar um WhatsApp para entrar no clube. 7 dias para você experimentar. Então, 199-9813-2915. Seja o produtor rural muito bem informado. E lá no clube, daqui a pouquinho, tudo que a gente está passando aqui no programa, se você perder, a gente está repondo as informações, as análises exclusivas, separadas por editorias lá dentro do clube. Vamos agora aos preços da soja desta quarta-feira, segundo, como daqui a pouco o Belinello sempre fala, ele vai estar conosco. As cotações estão como água de salsicha, né? Não vai nem para cá, não vai para lá, não tem sabor nenhum. Ok, a soja agora perde 0,90% de valor, perde 9,5 centos por bushel, desce para 10,42 no julho, 10,42 com 75 dólares por bushel é o preço da soja lá, mas aqui precisamos ver o prêmio, já com o Brandalize. Deixa eu olhar os 4 principais vencimentos de Chicago, que está no vermelho. Né, tem delay, mas agora o Gleidson ajustou. O maio 10,33, está saindo da tela. O julho 10,45 é o contrato mais negociado. O agosto 10,39, setembro 10 dólares e 15. Mas está dentro do range, até setembro ainda suporta os 10 dólares. E lá no Porto, na verdade na B3, base Porto de Paranaguá, só o julho andando. Ixi, essa nossa bolsa... É preciso tomar alguma providência, porque a gente não tem liquidez da soja. É o maior produtor de soja do país, do mundo. E a nossa bolsa fica aí, só um vencimento, julho, recuando quase 1%, 23 dólares 0,1 por saca, lá na B3 Base Porto de Paranaguá. Dito isso, vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Fechando o mês de abril, João Batista. E temos, para começar, dar os parabéns, né? Amanhã é dia do trabalho, do trabalhador.
para o nosso trabalhador do campo. Esse eu tenho certeza que trabalha muito. Então parabéns aí por esse dia do trabalho, o nosso agricultor. Vladimir, vamos explicar aí a Bolsa, a B3, quando a gente fala não dá destaque, não tem liquidez, porque a Bolsa precisa ter liquidez. A Bolsa não arruma um preço, ela simplesmente liquida as posições. Então tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender, se aproxima onde? Numa mesa, né? Numa Bolsa. E a nossa Bolsa para soja, nada. Funciona para milho, funciona para boi, funciona para café, mas na soja, nada. E nós somos os maiores produtores de soja. Tem uma explicação para isso, Brandalize? Olha, João, tem, porque os maiores negociantes de soja brasileiro, eles têm como lastro, eles operam em Chicago, direto, né, João? E daí acaba não operando bolsa de B3. E isso dá fraqueza, né? Daí não dá liquidez, tem poucos operadores, a bolsa não consegue evoluir, né? No caso do milho, nós temos um movimento grande dos negócios brasileiros, dos barter brasileiros via B3, do pessoal que produz sementes aí de grãos aí, no caso também, no caso de milho, quem é produtor de semente de milho é B3, que é levado em consideração, e no caso da soja, ela não tem essa representatividade, porque as operações são feitas em Chicago direto, e isso não dá liquidez, e acaba ficando esse mercado de marasmo aí, né? Tá, eu tenho até, só para levar em consideração, bom, vamos falar de mercado, depois eu vou dar os preços de Chicago, porque o contrato da B3 na soja é espelho Chicago. Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou dar alguns números aqui do custo do prêmio. Você tem que saber quanto custa o prêmio, né? Eu quero pegar a posição X, né? O striking e tal, quanto custa, né? Então vamos lá, como é que está o mercado hoje? Nesse momento é o momento mais baixo para a cotação da soja em Chicago. Não, em Chicago não, João. Em Chicago ela caiu, está em baixa hoje. Então. Mas já esteve trabalhando aí nos meses anteriores abaixo de 10, né? Ela está com suporte acima de 10, 10 e 10. Perdeu os 10,5 para os primeiros meses, aí todos estão abaixo de 10,5. Mas hoje Chicago é mais em movimento em cima do mercado de clima, né? Ganhando força nos Estados Unidos, chovendo. Está entrando uma chuva hoje ali naquela região, vamos dizer assim, mais ao oeste do cinturão. E está caminhando para amanhã, já vai pegando toda a região de Illinois, de Indiana, vai pegando o restante do meio oeste. E condições boas de umidade no solo, e para a semana que vem temperaturas crescendo, e daí a semana que vem sem chuvas. Então o mercado olhando o plantio vai andar dentro do período de janela ideal. E como não tem notícia nova, né, João? Teve um negócio hoje de soja, teve negócio hoje, mas pouca coisa indicado, e automaticamente não está trazendo a pressão, né? E China continua fora, né? Os chineses estão relutando lá e não está tendo a conversação entre China e Estados Unidos. E o Trump deu 90 dias, né, para o mercado se ajustar. Então nós estamos ainda 60 dias pela frente que o mercado pode ficar enroscado, né? Se vier uma negociação, um bate-papo antes, ele já anima Chicago. Em princípio, o peso mesmo hoje é peso do clima e plantio americano favorável, e produtor brasileiro precisando vender, e a comercialização brasileira bem avançada, trazendo apelo negativo em Chicago. E o dólar estava em leve alta agora pela manhã, também é negativo para Chicago. Veja, não tem fator positivo hoje. Mas se você tem sentimento que o preço da soja pode vir a subir mais à frente? Sim, depois do final de maio em diante, sim, junho, julho, eu acredito que o mercado vai pagar melhor, que daí já está definido a queda de safra americana, de área, e aí o mercado se reposiciona, e a soja teria que estar valendo mais, né, João? Não, porque eu tenho aqui os preços de operação para travar calls, né? Isso, calls, seguro de alta, participação de alta. O pessoal da G-Trade, o nosso assessor de investimento, está informando aqui. Se o produtor acredita que a soja possa chegar a $12, ó, $12, o custo é baratinho para fazer essa participação de alta, baratinho em comparação com as margens tradicionais, né? 1,74%, quase que um pouquinho acima de 1,5% para você proteger uma saca de soja, o bushel, né, por bushel, né, a 11,79. Acima de 11,79 você assegura com um percentual de prêmio de 1,74. Isso em reais dá R$ 2,57 por saca, mas tem que passar acima de 12, né? Tem que pagar o prêmio, acima de 12 você sai ganhando. Tem que furar, acima de 11,74, 11,80.
Tem que evoluir muito, né, para o produtor começar a ganhar aí nessa alta, né, João? É um custo barato de operação, apostando na alta, e então o produtor tem que estudar, cada um com o seu caso, né, João? Se precisar vender agora e espera pegar um mercado melhor lá na frente, usa uma parte do dinheiro que está faturando com a soja e se posiciona com a proteção numa call, né? Tá, mas aí se o produtor achar que não vai subir tanto, mas eu quero ganhar a partir de 10,43, né? Aí já é possível, né? Nós estamos com 10,5, vai estourar, vai passar de 10,43. Só que o outro lado também não é bobo, né? Então aí o prêmio é caro. Aí o prêmio é 4,5%, o que daria R$ 5,89 por saca, Branda. Tem que fazer a margem, nesse caso ficou caro, né? Então ele tem que pensar em se proteger ali perto de $11, que é possível bater, que daí tem que ver quanto que está o prêmio nesse nível. 10,89 custa 3%, R$ 4,17. R$ 4,17. 11,34, 11 dólares e 34. 11,34. 2,23%, R$ 3,17. E aí, o que você acha? Tem que estar dentro disso aí, né? Entre meio esse 10,80, 11,10, 11,20, então, que é possível de ser atingido. Vamos entender, 11,34, certo? Daria R$ 25,00. Aí você põe mais 3,17 de custo, daí para cima é seu. Mas você tem que mitigar essa diferença aí antes, não é isso, Bruno? Exatamente. Então tem que trabalhar na ideia do 10,80 ali para depois ganhar o que vier acima. Tá, também você pode fazer puts, né, contra a queda. Como é que você faz? Tem que saber o prêmio, o resto é conversa, né? Tem o seu strike, eu quero pegar esse preço, nessa quantidade, nesse mês e tal. Mas quanto custa o prêmio? Ligue para o nosso assessor de investimento, 199-7110-8610. 199-7110-8610. O Fernando César. Fernando César, quanto custa o prêmio? Pode falar bravo com ele. Ele fala, custa tanto. Tal. E aí você fica sabendo da sua margem. Branda, vamos passar a régua então. Fechamos o mês de abril e perspectivas para o mês que se inicia. Olha, João, ontem nós comentávamos, vamos entrar no mês de maio aí com um mercado muito fraco da soja, né, dentro do fundo do poço. Parece-me que é uma tragédia anunciada, né? O clima americano, ali no Rio Grande do Sul foi drástico e as cotações estão nos piores momentos do ano, né? Tanto lá no Rio Grande do Sul, no Sudeste, Sul, até no Centro-Oeste. Final de abril aí, começo de maio, no fundo do poço. O produtor sofrendo, quem vai precisar caixa agora nesses dias, tá pegando a pior cotação do ano, João. Pega aí só para dar um exemplo, ali nas missões hoje, nas missões gaúchas está R$ 118,00 a saca, sendo que chegou a pagar 127 aí no mês de março, final de março, começo de abril. E está no fundo do poço. E agora que o produtor tem conta para pagar ali, que vence agora em maio, eles estavam esperando aí essa negociação com o governo, apoio, e até agora quase nada concreto, né, João? Se ele precisar vender a soja nesse momento aí, o pessoal de lá aponta que vai ter uma quebradeira geral dos produtores. É muito difícil do produtor girar, né? Porque colher de 20 a 30 sacos por hectare e vender a 118, 120 reais, ele não paga nem metade dos insumos que ele gastou, né, João? Mas nem o prêmio no Porto salva? Não, o prêmio também caiu, né, João? Porque os compradores lá fora se abasteceram até junho estão cobertos, né? E daí eles querem soja de agosto em diante. O prêmio lá de agosto tá bom. Mas a questão é que o produtor vai precisar de dinheiro curto, né? Então, quando precisa de dinheiro curto, e o embarcador só pode embarcar lá no mês de agosto, ele vai cobrar essa taxa de juros do mercado de 2%, 3% ao mês aí do produtor, que acaba gastando para carregar esse estoque até agosto, mais de 10%, 12% do valor da soja. Então, também esses juros astronômicos que nós estamos vivendo acaba matando o produtor aí no cansaço, né, João? É justamente setor financeiro, duros, juros altos, custo do dinheiro, né, caríssimo, e mercado nesse momento bem coberto, e a nossa principal problema continua sendo portos lotados aí de navios, né? Estamos embarcando, provavelmente vão passar das 16 milhões de toneladas esse mês de abril, que está fechando hoje. Semana que vem a gente já vê os números finais de abril. E não tem mais capacidades, que precisasse embarcar mais, não tem como, né? Nós estamos no limite máximo do Brasil exportador.
Bom, vamos colocar de novo o telefone para você saber dos prêmios nos portos, que é o telefone do clube. Pessoal, não é um desafio, né? Mas assim, qual é o serviço de informativo que você tem à sua disposição com essa gama de informação para você eliminar as perdas e ganhar dinheiro fazendo um preço justo para o seu trabalho, para a sua safra? Só nós aqui no Tempo e Dinheiro. Valorize o nosso serviço, entre lá no clube, você vai nos apoiar e nós vamos retribuir para você, dando o melhor serviço de informação com exclusividade em alguns detalhes, por exemplo, os prêmios dos portos. Eu insisto em dizer que a Brandalize Consulting tem esse serviço especial, né, exclusivo, e nos repassa no clube para que o senhor e a senhora sejam o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Entre no clube, o telefone está aí na tela, 199-9813-2915. Você tem 7 dias grátis para experimentar, você vai olhar os prêmios e falar, puxa vida, então tá bom, agora eu vou tomar uma posição. Enfim, antes de negociar, antes de comprar, antes de vender, entre no clube e confira os preços. Certo, Dom Vlamir? É isso aí, João Batista, a informação que faz os bons negócios. Muito bem, dito isso, vamos agora para o milho. Safrinha vindo aí, precisamos saber dos preços. Cotações do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho em Chicago. Opa, subindo bem hoje, Vlamir, olha que surpresa. O maio 4,69 sobe 8,5, o julho 4,76,50, setembro 4,37, o dezembro 4,47. No verde, as cotações do milho em Chicago. E aqui no Brasil, como é que nós estamos? Na B3 também no verdinho, olha que beleza. Subindo o milho, maio 76,85, julho 67,76, setembro R$ 68,35 e novembro R$ 70,98. Caiu, está lá embaixo, pode ser que caia ainda mais, mas hoje está subindo, Dom Vlamir. Vamos pegar a B3 aí. A B3 hoje está em alta por 2 fatores, né? Chicago voltou, melhorou, e dólar em alta, então ela tinha que trazer um apelo positivo, né? Porque o mercado de Porto ele está frágil, mas ele é formado por Chicago, prêmio e dólar. Então Chicago em alta, dólar em alta e prêmio está estável no milho, então automaticamente o mercado de B3 teria que estar corrigindo, né? Porque ele veio de queda nos últimos pregões, então ele agora só deu uma correção, acomodação, mas ainda não mostra a tendência de ser de alta, porque os campos da safrinha aí estão mostrando lavouras boas, no geral, e vem uma grande safrinha. Então isso na próxima semana volta a pesar, né, João? Porque ele vai continuar dependendo aí a B3, que Chicago continue crescendo e dólar se mantenha firme. O Chicago, por exemplo, nesse momento ele está hoje numa correção, porque ele veio de 5, 6 pregões de queda. E hoje Chicago está nessa correção positiva, porque ele perdeu 4,40 no setembro, uma posição estratégica do produtor americano lá, né, que é a colheita. Ele perdeu 4,50 no dezembro, então ele estava muito barato o milho, porque o milho tem fundamentos bons dele mesmo, né, porque ele tem uma demanda maior que a produção, vai ter uma demanda maior que a produção em 2026, e nesse momento o operador de Chicago, ele acabou trazendo o milho para cima porque está chovendo muito hoje, ontem e hoje, muita chuva no estado de Iowa, então parou o plantio ali no estado de Iowa, que é o maior produtor americano, que é o Mato Grosso dos Estados Unidos, no milho, né? Ele parando lá, o pessoal, não, muita chuva está atrapalhando o plantio do milho. E automaticamente, essa muita chuva que dá condição de umidade no solo, ele é ao mesmo tempo, ele é favorável para a soja, que a soja, o grosso da soja é plantada em maio até o começo de junho, mas muita chuva começa a colocar um alerta, né, que pode ser que o milho não consiga crescer toda a área que é previsto, porque agora já entramos em maio, a partir de amanhã entramos em maio, e ele tem 20 dias para fechar o plantio, né, então ainda tem muito para plantar, e se continuar chovendo, atrapalha a vida do produtor de milho e estrangula, né? Joga o plantio todo para o final da janela. Nada bom, mas é um momento do milho positivo lá em Chicago, é um momento de fundamento positivo. O milho segue com fatores positivos para ele também, e ele está tendo apoiado até pelo trigo, né? O trigo também reverteu a onda dele negativa, porque os fundamentos do trigo também são positivos.
Ô Gleidson, coloca, por favor, a B3 de novo na tela, que eu vou perguntar para o Vlamir, porque o nosso assessor de investimentos está apontando custos para você travar contra baixa para setembro. Setembro está 68,35. Se você quiser travar a 67, Branda, no setembro, o custo é R$ 3,50 por saca, né? Já o 66 é 3,10, 65, 2,75, e se você quiser travar até 64, R$ 2,45 por saca. Você acha que está muito dentro do dinheiro? Isso é a posição setembro que eu estou falando, Vlamir. Já ficou dentro do dinheiro, né, João? Porque daí, para o produtor ganhar, ele teria que cair abaixo desses níveis, né? Então, se você pensar em 64 e você gastou R$ 2,50, o mercado teria que estar abaixo de 61,5 já, né? Então, ficou muito barato. Né? Ficou barato. Bom, mas assim, é bom a gente tomar informação, aprender, fazer proteção. O bom mesmo é fazer proteção quando ninguém quer, ninguém está interessado. Aí você trava, paga um prêmio baixinho, quando chega lá na frente, a conversa é outra. Né, Vlamir? Se a gente voltar aí 2 meses atrás, 2 meses e meio, que estava lá 75 a 80 B3, e os contratos eram de 1 a 2, 3 reais por posição, o produtor fazendo a posição, garantia aí no setembro 75, 76 de base, gastava R$ 2,00. Se ele caísse abaixo de 74, estava ganhando. Hoje ele estaria ganhando já quase R$ 5,00, né? Então, é o momento de entrar. Não é toda hora que o produtor pode entrar que vai ter vantagem, né, João? Muito bem, eu queria te mostrar como a gente tem o costume de falar de arroz e feijão na sexta-feira, mas hoje eu quero mostrar para você uma colheita muito bonita de arroz que está acontecendo lá no Tocantins. Quem está nos mandando esse vídeo é o Douglas Black. Ele fica lá em Santa Maria do Tocantins. Colheita de arroz irrigado. Olha que coisa bonita, pessoal. Olha. Brandalize. Olha, João, só um comentário. A lavoura está bem bonita, a massa está boa. Mas geralmente o arroz é uma cultura que a maioria do pessoal, não estou vendo o produto, né? Porque o cacho do arroz, a planta cresce, o cacho quando está maduro ele desce, ele fica ali, ele fica protegido pelas folhas. Daí você olha assim, mas o cara está colhendo só capim ali, né? Só palhada, não vê, né, a produção, mas aparentemente ele está com uma produção boa ali, né? Porque está com a massa bonita e a lateral, quando a gente vê o cachinho ali na lateral da máquina, a gente vê que está com um cacho bom, né? Então, a lavoura boa, de boa produtividade, e provavelmente está colhendo na hora certa para ele ter um bom rendimento de grãos inteiros, né? O arroz é uma cultura de muita tecnologia, né? Se o seu produtor descuidar, deixar ele secar muito, a hora que você colhe ele vai dar muito quebrado, daí perde valor. É uma cultura espetacular. Eu acompanho arroz há muito tempo e eu gosto muito da cultura, mas quando o pessoal olha, muita gente que não é do ramo, olha, mas ele está colhendo capim, cadê a produção? Quando você vê uma lavoura de soja, quando vai colher, só tem as vagezinhas ali e o talinho do pé dela. Quando você vai colher uma lavoura de milho, você vê as espigas, o milho ali e tal. E o próprio trigo, né? O trigo, o cachinho lá em cima, né? Ele fica exposto, né? Bonito. Mas o girassol também fica lá em cima. Mas o arroz, ele fica protegido, né? E o pessoal acaba não vendo, mas na lateral a gente vê que é uma lavoura bonita. E tem que dar os parabéns aí do produtor. É Douglas Black, né? Douglas Black, lá de Santa Maria. E eu também gosto do arroz no prato, evidentemente. Agora, ô Brandalize, deixa eu avisar aqui aos nossos amigos do Tempo e Dinheiro que amanhã é feriado. Não para nós, né? Porque nós vamos trabalhar, temos uma edição especial. Estamos aproveitando esse 1º de maio, aproveitando o conhecimento do Brandalize para fazer um cenário do como é que vai ficar o maio daqui para frente, enfim, como é que vai ser a cultura e também olhando a próxima safra, a 25-26. Um cenário descrito pelo professor Vlamir Brandalize, professor de MBA, né? Então ele está mostrando para a gente, vai mostrar para a gente amanhã quais serão os cenários que o senhor e a senhora poderão contar na próxima safra. Certo, Branda? Vamos passar a régua, deixar uma mensagem para o produtor, que amanhã é Dia do Trabalhador Rural também, o produtor rural. Olha, João Batista, só para fechar com uma notícia boa, o pessoal de campo nosso aqui está passando.
A soja em relação amanhã, de manhã até agora, está começando a operação agora à tarde com R$1 melhor, ou seja, bateu o fundo do poço de manhã, agora já melhorou R$1 em média, não está boas cotações, mas melhorou R$1. Milho também melhorando, as cotações em função de dólar em Chicago. Milho de Porto também melhorando, né? Hoje ele voltou, né? Antes ele estava pagando aí 67,5 no agosto, agora voltou a 68,5 e estava pagando 71 no novembro, pagando 72 nos portos. Melhorando hoje aí nessa véspera de Dia do Trabalho, que temos que desejar a todos os produtores um parabéns pela luta que fazem aí no campo. É um trabalho árduo, difícil, com o clima sempre atrapalhando mais que ajudando, né? No geral, nós sentimos mais atrapalhos do próprio clima, né, João? Porque obriga o produtor a ficar muito atento às condições, às análises de clima, para ele se posicionar nos momentos mais certos para plantar, para não correr risco de enfrentar aí calor extremos, pegar seca. E é uma das atividades de maior risco que tem no nosso setor de trabalho efetivo, e tem que dar o parabéns para o produtor brasileiro resistir, porque ele é mal visto em geral, né? A gente tenta defender o produtor de tudo que é jeito, mas ainda tem grande parte da população que não passa o dia sem tomar um café e comer um pãozinho, ou comer um arrozinho com feijão e um ovo, mas os parabéns vai para o produtor brasileiro, que é um guerreiro, e o Brasil é o celeiro do mundo, e o mundo precisa desse trabalhador brasileiro. Muito bem lembrado, Dom Flamir Brandalize. Como sempre, parabéns pela sua participação conosco aqui, nossos agradecimentos. Vamos em frente, amanhã tem mais, que é o Dia do Trabalhador. É isso aí, João Batista. Amanhã tem mais e parabéns aí à nossa equipe toda aí, você que está por trás do bastidor, que você é o batalhador aí o pujante do produtor brasileiro. Obrigado pelas suas considerações. Um abraço. Falou, até mais. Um abraço a todos. Olha, e daqui a pouquinho entrevista com o Vitor Caso, direto de Sinop, sobre o momento de compra e venda. Depois tem o Maurício Bellinello, que chegou do Japão com novidades para você. Fique conosco, uma edição recheada. Mas agora eu quero passar os preços do trigo e depois tem Hortifrutis com o Sérgio Braga, também os preços da mandioca, análise da mandioca, mercado industrial da mandioca. Daqui a pouco com o Felipe Isaías. O Fábio Isaías Felipe, do CPEA, já. Então o trigo está na tela em alta de 11,75 centes, o maio lá em Chicago 5,17,5 o bucho do trigo, o julho 5,36,25, setembro 5,50 e o dezembro 5,73. Então agora direto e reto para os preços dos hortifrutis com o Sérgio Braga no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CPE e apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor captado no mês de fevereiro. E a média você vai acompanhar agora em São Paulo, a R$ 2,72 mais 12 o litro. Ovo branco CIF, a caixa de 30 dúzias a R$ 190,28 na Grande Belo Horizonte. Cebola vermelha crioula tipo 2 ao beneficiador, o saco de 20 quilos, em Caçador, R$ 33,50. Batata padrão Ágata de primeira ao beneficiador, o saco de 25 quilos, no sul de Minas Gerais, a R$ 50. Tem a maçã Fuji, embalada, miúda, categoria 1, em São Joaquim, terra do Ronaldo Coutinho, a R$ 103 mais 50 centavos. Bom, lembrando mais uma vez que a apuração do CPE, dos hortifrutis, tem a apuração do CPE e apoio da LS Tractor. Lembrando mais uma vez que a LS Tractor é mais do que um trator, é a solução para o produtor. Bom, nós vamos também agora às informações direto do mercado de mandioca, direto do CPEA, com Fábio Isaías Felipe. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá. O mercado dos derivados da mandioca teve ainda uma semana com bastante liquidez. A semana passada, após um período de feriados por conta de Páscoa, teve uma liquidez maior
tendo em vista a reposição de estoques do derivado em vários segmentos compradores. Ainda assim, a maior parte dos volumes transacionados foram para abastecer o mercado atacadista. O resultado foi que os estoques das fecularias e modificadoras tiveram uma queda semanal de 0,7%, pouco significativo, é claro, mas isso mostra que o mercado teve uma dinâmica até que interessante na semana passada. E com isso, o preço médio da tonelada de fécula teve uma leve alta de 0,35%, fechando a R$ 3.173,95 por tonelada, considerando o valor FOB indústria. Importante destacarmos que esse valor supera em 18% o de mesmo período do ano passado. A dinâmica não foi diferente no mercado da farinha, que teve uma movimentação bastante considerável também, com as farinheiras do Paraná e do estado de São Paulo comercializando o derivado para estados além da origem. O preço médio da farinha de mandioca fina FOB Indústria ficou estável em R$ 121,17, enquanto que o preço médio da farinha grossa teve uma leve alta de 1,3% a R$ 94,81, nesse caso, a saca de 40 quilos. Nessa semana, o mercado está com uma liquidez levemente menor, muito em razão do feriado da próxima quinta-feira, Dia do Trabalhador, e também pelo fato de ser a última semana do mês. Então, todas as atenções voltam-se para a próxima semana, quando se deve ter alguma retomada nas reposições desses derivados e voltar a ter uma liquidez interessante. E em breve nós voltamos com mais informações sobre os mercados. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito bem, dando continuidade à nossa prestação de serviço, nós estamos vendo a soja caindo em Chicago 1% exato agora, a 10,41, para o julho, e a gente fica orientado pelo Brandalize, focados na relação de troca aqui no campo, para fazer a próxima safra. Será que está na hora de comprar? Será que está na hora de vender? Vamos saber com o Vitor Caso, especialista no mercado de vendas direto de Sinop, Mato Grosso. Vitor Caso conosco. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí. Um prazer estar participando mais uma vez com vocês aí do Tempo e Dinheiro. Então, relação de troca nesse momento ou é melhor aguardar? Tem que fazer contas, né, Vitor? Tem que fazer conta, João. A gente viu em algumas regiões, Mato Grosso do Sul, o pessoal tendo algumas oportunidades diferentes ali para fertilizante, mas fertilizante ainda está salgado a conta, viu? Ainda está difícil dessa conta fechar. Algumas semanas atrás aqui no programa a gente falou sobre oportunidade de fazer relação de troca com nitrogenados, e a ureia já subiu, o sulfato começou a reagir também. Então, nesse momento agora, essa relação de troca de fertilizante, ela está um pouco apertada. Mas vale olhar semente, João? Tem gente que ainda está em cima do muro ali na semente de soja, daqui a pouco começa a colher safrinha aí pela frente e ficar de olho nessas relações de troca aí para semente também, seja de soja, quem não comprou ainda, importante semente não deixar para a última hora, e milho, como é que está indo os material no campo e daqui a pouco tomar essa decisão aí também de olho em semente de milho que vai vir pela frente, O mercado está esperando a colheita para começar a tomar a decisão. Ô, Vitor, a gente já comenta isso, que tem pessoas que, por mais que a gente insista que façam hedge, o pessoal pensa assim, não vou gastar um dinheiro à vista para segurar uma posição, vai que mude e tal, ou seja, fica na especulação. Aí, de repente, vem o baque. Nessa época do ano, sempre os preços recuam. Eu estou com duas informações de última hora, aí o pessoal lá do norte de Mato Grosso, lá de Alta Floresta, apavorado com a queda dos preços, está ficando já quase insustentável os preços que caíram lá no norte do Mato Grosso. Deve ser a mesma condição de vocês aí do outro lado do Mato Grosso, aí em Sinop, enquanto que o Juliano Durigon, lá de Corbélia, meu compadre lá do norte do Paraná, está dizendo: João Batista, em 8 dias perdemos R$ 8,00 no valor da soja. Agora é hora de fazer hedge, fazer put, ou já passou, Vitor? Assim, o que está derrubando o mercado, claro que nos últimos 2 dias a gente tem Chicago em queda,
mas também a gente veio, o dólar vinha caindo, hoje um dia de recuperação aí, né? O dólar parece que tem um arame de choque ali no 5,60, né? Ele bate ali e arrepia para cima de novo. Então, o que tem reduzido, né, até aproveitando o gancho do Brandalize, é que aquele frenesi, aquelas compras da China também reduziram um pouco, né? O pessoal tirou um pouco o pé das compras, feriado na China essa semana aí também. E quando você vai juntando tudo isso, né? O dólar veio em 5, 6 pregões de queda, Chicago caindo aqui 2, 3 dias seguidos também. E os prêmios sem demanda forte, os prêmios não estão reagindo da maneira como reagiram um mês atrás. Então, isso tudo junto acaba derrubando esses preços aí em Chicago. Agora, se está na hora de fazer put, João, eu acho que a gente tem que olhar custo. Hoje de manhã, falando com um dos clientes nossos também, ele pensando em comprar fertilizante, pensando em tomar posição em algumas coisas, mas não queria vender o grão. Tá falando, né? Se você não vai vender o grão, você compra uma put aí, pelo menos nos 10 aí, 10 e alguma coisa, para você proteger esse mercado aí, esse preço não ficar em aberto. Aí ele falou, mas não vai, clima americano, área menor e tudo mais, a soja não vai subir? Eu falei, eu também acho que sobe, mas se você não vende o grão físico, o risco é o mercado cair. Então você compra uma put para proteger. Se você vender o grão, você recompra essa put e sai da posição. Não precisa ficar com ela até morrer, né? Mas não dá para especular 2 vezes para cima. Comprar uma call, uma participação de alta e não vender o grão. Aí você está dobrando a aposta, né, João? E também não dá para ficar olhando, né? A gente tem que trabalhar 6 meses à frente, pelo menos, né? Então, assim, em resumo, venda e compre na hora certa e tenha a assessoria do Vitor Caso, nosso parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, desse programa Venda na Hora Certa, fantástico, para auxiliar os produtores rurais. Por enquanto, Vitor, muito obrigado pela sua participação por hoje. A gente te espera na próxima semana, sempre acompanhando o produtor rural. Vitor. Valeu, João. Muito obrigado aí. Bom dia, bons negócios e bom programa para você. E vamos em frente. O Vitor falou em momentos de olhar as sementes. Eu vou agora para Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, numa safrinha de soja para produção de sementes, com o doutor Alexandre Gazola, o doutor Sementes. Veja que imagens lindas e que orientação importante do doutor Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui do Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões. Vou mostrar um pouquinho da safrinha de soja, né, plantada após milho aqui no estado. E grande parte dessas áreas são destinadas à produção de sementes, né. Lembrando que o Rio Grande do Sul foi assolado por uma seca muito grande, né, então a safrinha é uma renda extra para o produtor, além também de permitir a produção de sementes de materiais estratégicos, né, que são de difíceis produção. Lembrando que a dinâmica das cultivares nos últimos anos ela mudou muito, né? Nós estamos trabalhando com materiais mais precoces, materiais mais sensíveis, principalmente ao dano de umidade. Então, essa é a característica da planta safrinha, né? Grande parte produzida em pivô, é uma planta que restringe um pouco o ciclo, ela cresce menos, mas a gente obtém aí de 30 a 40, 50 sacos, dependendo se é pivô ou sequeiro, né? Grande parte dessas áreas produção de sementes e grande parte sequeiro, né? Então uma lavoura que está lorando. O que nos chama a atenção, o que nós temos medo? Da geada, né? Estamos com 7, 8 graus nos últimos 2 dias, né? Então nos dá muito medo da geada, né? Essa lavoura praticamente na maturidade fisiológica, né? Mais uns dias entra com dessecação. Olha a condição de planta, é uma planta baixinha, né? Uma planta aí com 50 centímetros, 60 centímetros, né? Então, é uma planta que exige um cuidado muito grande na colheita para não juntar terra ou restos da cultura do milho. Então, é importante isso, né? Então, é uma colheita estratégica, né? Mas é uma produção estratégica para dar renda para o produtor e permitir a produção de sementes. Então, esse é o ponto, né? E a safrinha é com uma sanidade muito boa, né? Porque as áreas são poucas áreas que são aptas à safrinha, são áreas de milho, né? Então, depende da região, o produtor bota aí de 20% a 30% de milho, né? E tem produtor que nem colocou, então tem produtor que não tem safrinha. Então, essa é a dinâmica. São poucas áreas, pouca incidência de doenças, né? Mas o que a gente orienta para o produtor? Agora é um momento que o produtor precisa olhar muito esse manejo para a colheita, porque é muito estratégico essa aplicação de dessecação, esse manejo final para garantir
a produtividade, né? Então, safrinha é característica aqui do sul do Brasil. Grande abraço, pessoal. Grandes orientações do Dr. Gazola, do Dr. Sementes, né? Pelo menos ali naquela região, lá em Palmeiras, o pessoal tem que fazer alguma renda, porque a dificuldade desse ano para os gaúchos, como disse o Brandalize, está terrível, né? A gente tem recebido informações, a gente fica até deprimido até demais, né? Porque, puxa vida, faz um ano daquelas enchentes pavorosas que afetaram os gaúchos. Muito bem, daqui a pouco o Maurício Bellinello, vamos ver o dólar também, o dólar está dando um repique, hein, de alta. Precisamos analisar o Bellinello, está chegando do Japão com muita informação de tecnologia e inovação para os produtores rurais, mas antes vamos saber das cotações do café. Vou passar por Sérgio Braga, que está acompanhando os preços do café de hoje. Em frente, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos começar pelo preço do café em Nova York, que perdeu aquele patamar dos $4 por bushel no vencimento mais curto, queda de 0,73% nesse momento a $3,96 mais 90. Esse é o julho. Demais posições vamos acompanhar também na tela. Aí estão setembro, que é a segunda na linha, 389,15, 0,73 de queda. Café para dezembro em Nova York, 379,90 por libra-peso, ou $3,79, queda de 0,69%. Março, 374,60, 0,16 de queda. Nenhuma posição, portanto, acima dos $4 por libra-peso, como vinha sendo registrada até então. No mercado da B3, negociações também em queda, em linha com Nova York, que $517 a saca para o maio, 0,94 de queda. Setembro, $481,70, 0,52 de queda. Em Nova York, o café recua, assim como na B3 por Arábica, sobe o café Robusta na Bolsa de Londres, 0,98% nesse momento, a $5.352 por tonelada. Robusta sobe, o Arábica recua no mercado de Nova York. Vamos saber detalhes a respeito do que acontece com o mercado do café? Vamos conversar agora com Bruno Labs. Olá, Bruno. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Estamos de volta. A Arábica beliscou os $420 a libra-peso no pregão de ontem e o Conilon também beliscou os 5.500 por tonelada. Impressionante. Mas, durante o próprio pregão, entrou-se mais uma quantidade de vendas considerável, fazendo com que eles não se sustentassem, não conseguissem ganhar mais ainda no campo positivo. Comentamos semana passada e seguimos dizendo a mesma coisa, seguimos acompanhando o apetite do mercado até aqui. Até aqui, pessoal, a impressão que dá é do café estar muito bem precificado já em bolsa. Gostando ou não, basta você olhar as movimentações. Café tenta subir mais forte, é segurado para baixo. Café tenta realizar de uma forma mais pesada, também é impedido. Portanto, parece bobagem, mas o mercado aguarda claramente um fato novo, sendo ele que vai levar o café mais para cima ainda ou para baixo. Até aqui está confortável aonde está. Seja positivo ou negativo, eu acredito que esse fato ainda não veio. As bolsas estão deixando bem claro isso, e por isso o mercado tende a encontrar dificuldade de ter esses movimentos mais agressivos, de romper topo histórico e também de cair demais quando ele entra para realizar. Para cima ou para baixo, pessoal, a retórica é a mesma. Ainda nada mudou, tudo que a gente sabe já está no preço, precisamos aguardar um fato novo até aqui. Tá joia? Por hoje é só, eu desejo a vocês uma ótima tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Até a próxima, Bruno Labs. João Batista Oliveira, é com você. Agora sim, mercado de commodities no ar com Maurício Bellinello. Professor Maurício, muito boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. Bom estar aqui de volta. Pois é, um mês de férias, viajando pelo Japão. E você já me antecipou que você viu muita tecnologia, muita inovação naquele país moderno. Não é isso, Bruno? Isso, João. É um país, são 120 milhões de habitantes, né, João?
é um país bem grande, está encolhendo, né? Tem questões importantes de renovação da sua população que vão impor uma realidade bem dura, provavelmente nos próximos 10, 15 anos ao Japão, mas independente disso, é um país que, nossa, é muito legal de conhecer, viu, João? De você ver o nível de aproveitamento do solo, né, onde eles não deixam nenhum espaço em branco vazio. Eles são grandes produtores de arroz, né, e algumas outras hortaliças e frutas também. Muitos dos alimentos que eles consomem são importados, né? Não à toa, inclusive até mandei para o João, quando eu conversei com ele essa semana, que teve, eu até gravei um vídeo, como eles importam frutas e outras coisas, né? Agora é a época da manga, né? Chegam as mangas, elas são lindas, bonitas, umas caixas de madeira, 4 mangas, R$380, João. Cara! Maurício, lá no meu sítio, lá no Mato Dentro, tem 10 mangueiras que caem no chão. Chama o pessoal para colher lá. 380, 4 mangas? 4 mangas, João, é impressionante ver. Esse é um exemplo, claro, extremo, é uma fruta que eles gostam muito, mas de forma geral os alimentos lá são mais caros. É esse tipo de alimento, né? Em compensação, a comida mesmo do dia a dia que eles se utilizam, especialmente a base de arroz, né? São alimentos muito baratos, eles se utilizam muito de soja, né? Muitas delas importadas do Brasil também, né? Ou de algum grande distribuidor holandês, por exemplo, que compra do Brasil e vende para o Japão, né? Ou seja, é um país extremamente à frente do que a gente enxerga, né? Muito legal ver. Eu vou dar um exemplo claro, João. Eu viajei muito de trem-bala lá, né? Um trem que viaja a 300 km por hora. E um dos destinos que eu fui foi Hiroshima, no sul do Japão. E no retorno, a gente vai de Hiroshima a Tóquio. A 300 km por hora são 4 horas e meia de trem, né? E ainda assim, quase metade desse trajeto é feito dentro de túneis. Por quê? Porque os trens não podem atrapalhar as áreas cultiváveis, né, naquele país. Esse é um exemplo claro do tipo de política de utilização, né, de uso do solo, que é um solo pequeno em termos de disponibilidade, muita montanha, solos rochosos, e áreas férteis não são simplesmente deixadas para lá, são realmente muito bem cuidadas pela sua população, João. Os maiores exemplos que me impactam, que vêm do Japão, não são aquelas, são tão somente as crianças, as criancinhas indo para a escola e os adultos protegendo, conduzindo, uma coisa assim que a gente fica até emocionado. Agora, o que me impacta mesmo é saber que os japoneses pegam os seus lixos, colocam no saco com o endereço, com o QR Code de quem botou o lixo ali dentro, tamanho cuidado com a preservação e a sustentabilidade naquele país. Em compensação, a gente vê aqui no Brasil, no meu caso, lá na minha região, o lixo sendo jogado na área de alimentos, de produção de alimentos, né? Mas não é lixinho de despejo de cozinha, não. É guarda-comida, sofá, jogam todo lá, depois põe fogo, rato, urubu. Cara, quando é que nós vamos chegar a esse nível, o Belinello? Então, João, tem um pouco da história do Japão que demonstra o porquê que eles vivem isso, né? O Japão é um país com terremotos todo dia, vulcões ativos, né? É uma área geográfica pequena, muito montanhosa, que tem escassez de terras cultiváveis, não só cultiváveis, como habitáveis também, né? E que ao longo da sua história, que remonta a milênios já, né? Ele e a China são países muito antigos, eles tiveram grandes fomes também. Foram 3 grandes fomes desde 1700, quando tiveram quebras importantes nas suas plantações de arroz. Uma delas, inclusive, no final do século XIX, somada a uma guerra que provoca a grande chegada de japoneses no Brasil, que é o maior país, a maior população japonesa fora do Japão, está no Brasil. E é interessante ver isso, que esse histórico de uma vida sofrida, né, de muitas guerras, invasões, né, fomes mesmo, traz a eles uma noção, primeiro, de que nenhum indivíduo é acima do todo. Isso é o que eu enxerguei todo dia lá, João. Sabe, é uma questão de uma responsabilidade cívica, onde cada indivíduo, pobre, rico, não se coloque, não tem a possibilidade de se colocar acima do todo, da população como um todo. E um dos exemplos que você citou é o exemplo do lixo. Se você tem uma área muito pequena, com uma população gigantesca, né, ela é mais da metade do Brasil, só que numa área geográfica que deve ter 20% do tamanho do Brasil.
Né? E você precisa fazer isso tudo funcionar bem. Não há uma forma disso acontecer se todo mundo jogar lixo no chão. Se todo mundo, por exemplo, que a criança que pega um trem sozinha para ir para uma estação 40 minutos de distância, o que eu vi lá, João, numa forma de exagero de expressão, é uma coisa que no Brasil a gente tinha há uns 40 anos atrás, que é aquela história da comunidade criando suas crianças, né? Aquela criança que ficava na rua e os vizinhos criavam os filhos de todos. Isso no Japão existe fortemente. As crianças vão para onde elas quiserem e todos zelam por elas, né? No sentido da segurança delas. Isso é algo realmente impressionante de ver, que um país milenar, né, que já passou por toda a sorte de azar, por assim dizer, invasões, fomes, tudo que a gente está falando de guerras, hoje é a terceira ou quarta maior economia do mundo, 11ª maior população do planeta e, sinceramente falando, do meu ponto de vista, foi muito bonito de ver o quanto as coisas lá funcionam, João. Essa é a palavra, as coisas funcionam. Isso não quer dizer que tudo é positivo por lá, certamente não é, mas é realmente, do meu ponto de vista, que a gente vê em livro, vê na notícia, vê no Instagram, né, não se assemelha a você ir lá e ver em loco quanto essas coisas funcionam e o quanto o país é um grande país nesse sentido, portanto, né? Porque pode parecer estranho, tudo isso que eu falei, parece que o país tem um quê de talvez seja um pouco decadente, não poderia ser mais longe disso. A população está diminuindo sim, eles estão envelhecendo sim, mas o país segue pujante. E só um detalhe interessante, João, o volume de chineses circulando no Japão é algo absurdamente fora do padrão. Em alguns lugares eu vi, mas várias vezes, mais chineses que japoneses. Importantes relatos do meu grande amigo Maurício Bellinello, professor de opções aqui para a gente no Tempo e Dinheiro. Sempre lembrando, o Maurício fez um curso de opções de introdução aos mercados de opções para os produtores que nos seguem aqui no Tempo e Dinheiro. Um curso que nós já formamos 18 turmas. Aí eu estava 17 turmas. Estava aguardando ansiosamente a volta do Maurício, porque tem muita gente, viu, Maurício, nos solicitando, quando é que a gente pode aprender novamente e tal. Vamos formar a 18ª turma então, Maurício? Vamos, João. A gente está aqui, né, como diz outro, né, para fazer esse trabalho. Já são quase 2.500 alunos que passaram nas nossas 17 turmas, né, agricultores, pessoas ligadas à cadeia do agro. Do meu ponto de vista, podemos retomar os trabalhos, João. Enfim, são todas as commodities, o Maurício situa. É um curso até para jornalista, né? O jornalista deve aprender com o Maurício o que significa o mercado de petróleo, etc. E principalmente, claro, os mercados agrícolas. E é importante o produtor saber, quando a gente fala, né, eu estava falando com o Brandalize, comentando os preços, será que devemos fazer put no milho, fazer uma call na soja? Tem muita gente que fica boiando. Quer saber do que significa isso? Venha para o nosso curso de introdução que o Maurício vai ministrar para a gente e está posicionando a partir de hoje. Quando começa o curso, Maurício? Então, João, a gente sempre faz da mesma forma, né? A gente vai passar o telefone, não sei se é hoje, quando é que vocês vão colocar, para as pessoas entrarem em contato, para falar, quero participar do curso do João, do Brandalize, aí você vai ser colocado num grupo silenciado do WhatsApp, né? Esse grupo a gente vai abrir amanhã, provavelmente, e assim, tão breve a gente tenha o volume de alunos para a formação da turma, a gente abre as inscrições. A ideia é que abra mesmo em maio ainda, portanto, você que está interessado, quer aprender a lidar com gerenciamento de preços, né, com defesa de preços, de soja, de milho, de trigo, de boi, de café, né, no mercado de valores brasileiro, no mercado americano, também defesa de dólar. Lembrando, é um curso de introdução, não é um curso avançado, é um curso de introdução para você que não conhece, tem curiosidade, quer aprender os primeiros passos rumo a esse tipo de conhecimento. Esse curso foi moldado para isso, né? Para quem não sabe, eu sou consultor no agro, atendo hoje já, João, estamos chegando a quase 10 milhões de sacas sob consultorias já, né? E eu também tenho mais de 3 mil alunos no meu curso de profissional de commodities. Então você que quer aprender os primeiros passos, né? 2025, como diz, outra safra acabou, soja e milho verão agora, né? E vai vir outra, assim como desde 2021 vieram muitas safras novas, né? E você tem dois grupos importantes, né? Aquele grupo que eternamente vai reclamar da sorte, que o mundo é muito ruim, que o mercado está sempre ferrando com ele, e o outro grupo que vai querer entender como é que o comprador dele faz sempre, que o comprador dele não quebra, né? E os vendedores, costumeiramente, você ouve falar de gente quebrando. Será que isso é só uma coincidência ou não? Vem com a gente. Muito bem, deixa eu aproveitar o Maurício, então, já que ele voltou à lida, lá no Japão estava
claro, evidentemente ligado com a tecnologia à sua disposição, acompanhando o mercado. E você estava nos dizendo que os preços das commodities hoje, nesse momento da época do ano, até meio natural, está meio água de salsicha, ou seja, nem para cá, meio insípido, né? No entanto, o câmbio pode dar uma diferença para o produtor nesta safra, e o câmbio que estava a 5,66 deu um repique, chegou a 5,69 agora há pouco. Quanto está? 5,6905, alta de 1,24%. Como é que você vê esses valores, Maurício? Então, João, nesse tempo que eu tive fora, ali no dia 8 de abril, né, 8, 9 de abril, o dólar chegou a 6,10, né, de novo, né? Então, e aí ele desceu numa paulada só até 5,63, 5,64. Então, depois de uma queda de 50 centavos em linha reta, né, é nada mais normal do que ver o preço dar uma repicada. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, muita gente está ganhando dinheiro nessa queda, então é normal que o mercado dê uma respirada agora, né? Do meu ponto de vista, eu não vejo o dólar tendo grandes oscilações o suficiente para alterar preços na safra atual de soja, principalmente, que se encerra no Brasil tecnicamente daqui a 30 dias, né? Mais ou menos. Então, o que eu sei é que muitos dos meus clientes e alunos principalmente, né, eles estão com o dólar travado entre R$ 5,90 e R$ 6. Portanto, a gente teve ontem 5,63, 5,64, tive vários alunos que fecharam ontem operações que ganharam. Esse ano nem foi um ano muito bom, porque a soja está travada no mesmo patamar desde julho, o prêmio nos portos também não oscilou tanta coisa. Esse ano, a diferença de lucratividade tem sido no dólar, né, que esse ano está dando em torno de 4%, 5% a mais. Se você tem uma saca de R$120, a gente está falando de R$6 a mais por saca, né, João? Então, a janela grande, que nem é tão grande esse ano, porque esse é um ano meio água de salsicha mesmo, faz quase um ano que o mercado está meio andando de lado em todas as commodities, até mesmo no dólar, tirando aquele pico de dezembro ali, que durou 15, 20 dias, o resto foi tudo muito igual, desde maio, junho, julho do ano passado, mas ainda assim, esse ano, para quem quiser, eventualmente puder fazer esse tipo de oportunidade, a chance foi conseguir ganhar uns 5 a 6% a mais no dólar, que pode parecer pouco, mas eu gostaria de ver dos nossos queridos telespectadores aqui, quem que gostaria de ter 6 a 7 reais a mais por saca. Só fazer uma posição. Aliás, só não, né? É preciso ter o fundamental, conhecimento. Isso. Então, continue conosco. O Maurício voltou finalmente. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Vamos ao final de semana, feriado amanhã, segunda-feira, de volta aqui no Batente, no Tempo e Dinheiro. Maurício. Se Deus quiser, João. E lembrando, você que está interessado, fique atento, que em breve a gente vai dar maiores informações sobre a 18ª turma do curso de introdução. Aguardo vocês, João. Ótima tarde a todos. Obrigado, Maurício. Agora sim, as notícias da pecuária com Sérgio Braga. Mês de maio vem aí com a expectativa do aumento do consumo no início do mês, feriado, também tem o Dia das Mães, mas por enquanto isso não refletiu no mercado como um todo. Pelo contrário, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, por dizer assim, o mercado seguiu pressionado, tanto no mercado físico quanto na B3. Na B3, nesse momento, negociações seguem ali em queda, não houve alteração, só ampliaram os percentuais de queda para o vencimento maio, a 307,60, recua 0,77%, junho, 309,80, 0,63 de queda, recua 0,66, o julho a 318,40, agosto, R$ 321,90, cai 0,89%. A apuração feita pela Scott Consultoria entre 32 praças, 12 tiveram queda. R$ 313 vale o boi comum a prazo já descontado em São Paulo, oeste do Maranhão, 290,50, Alagoas, 295,50, Marabá no Pará, 292,50. Próxima tela, Marabá em queda, aliás, Redenção no Pará, 287,50, Paragominas, 297,50, R$ 10 de diferença entre uma praça e outra. Região Sudeste Rondônia, 276 na prazo, Tocantins ao Sul, 293,50. Agora o mercado acompanha as informações direto do CPEA com o Tiago Bernardino. Olá, Tiago. Olá, amigo do Tempo de Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador aqui de pecuária do CPEA. Dia 30 de abril, quarta-feira, véspera de feriado, né? Mais um boletim mercado pecuário. Mercado esse que realmente deu uma desaquecida ao longo desses últimos 2 dias. A gente aqui do CPEA vinha percebendo já um movimento já mais de pressão
no começo da semana, segunda, mas uma restrição maior de negociações, e ontem, obviamente, o indicador ele recuou, né, algo em torno de quase R$4 arroba, né, saindo dos seus 323 para patamares de 319. Então é um indicador que reflete, sim, os feriados ao longo das últimas semanas, o alongamento de escala, obviamente por parte da indústria, e claro, final do mês, a carne também já sendo negociada próximo já dos seus 340, 344, então realmente também a carcaça casada pressionada, mantendo sim esse spread em relação ao boi, fazendo com que o boi também ficasse um pouco mais pressionado. A gente sabe que semanas de feriados há uma restrição em termos de dias de abate, e sim o alongamento da escala por parte da indústria, jogando sim uma perspectiva para a virada do mês. Apesar da gente estar falando do começo de um feriado, a expectativa fica para o final de semana que vem, quando a gente tem o Dia das Mães, que tradicionalmente dá uma oxigenada. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente está também entrando já no começo da entre-safra, onde a gente tem uma situação de produção a campo um pouco diferente do que a gente vem observando. Então é importante ficar atento, o mercado, principalmente o mercado futuro, pressionado para maio, patamares aí de 315, 313, então é importantíssimo sim fazer essa conta e perceber claramente o que deve acontecer com as exportações, que devem continuar bem, mas o mercado doméstico que está restringido de renda, dado todo um cenário inflacionário. Então é um mercado que vai sim ter mais oferta natural desse período do ano, né? E observar o mercado doméstico, que pode sim dar uma oxigenada na primeira semana, mas a gente tem um cenário aí um pouco mais desafiador. Grande abraço a todos, bom feriado e até sexta-feira. Obrigado, Thiago. Até a próxima semana. Aliás, sexta-feira tem mais informações com o Thiago Bernardino, também direto do CPE, nessa edição especial do Tempo e Dinheiro. João Batista Olive. Sim, amanhã é feriado, dia 1º, sexta-feira é prolongado, mas nós estaremos no Batente trazendo informações preciosas, principalmente em termos de perspectivas mais à frente. Estamos sempre de olho no mercado a futuro. E você hoje à tarde, de novo, informações preciosas lá dentro do clube, é isso, Sérgio? Vamos falar sobre o custeio, né? A queda no custeio, redução que foi registrada principalmente na região do Cealba, né? Sergipe, Alagoas, Bahia. Nós vamos trazer a participação do Gleiton Medeiros, que vai relatar toda essa situação aí, principalmente uma redução muito drástica entre 24 e agora 25. 26, menos ainda, João Batista. Portanto, daqui a pouquinho, essas informações. Redução no custeio do Proagro. Para ajudar, nada, né? Exato. Só nada. Mais prejuízos, mais dificuldades em relação a esse governo gastão, que gasta com os seus afiliados, né? Filiados, e nós do agro sofrendo com problemas graves. É o caso do Proagro, que está sendo cortado. Qual é a explicação? Não tem mais dinheiro. O que aconteceu? Né? Bom, daqui a pouco você vai saber disso na entrevista que o Sérgio Braga vai fazer com o produtor de milho lá de Sergipe. Muito bem, olha, e antes de encerrar, amanhã é feriado, mas estaremos no Batente, teremos edição amanhã, teremos edição na sexta-feira, enquanto que os preços estarão rolando lá em Chicago. Então, para você saber dos preços em tempo real e das notícias também, dentro do clube, estaremos de plantão, estaremos no Batente te informando. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Está na tela aí o jeito de você entrar no clube, 7 dias grátis para você experimentar. Mande uma mensagem agora para a Dona Leia da Luz, 199-9813-2915, e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Essa edição, daqui a pouquinho nós estamos editando, o Charles Alcântara vai subir no Instagram, no YouTube, no TikTok, e você pode rever e mandar para quem precisa saber. Seja o nosso apoiador, continue conosco no Tempo e Dinheiro. Agradecemos o seu apoio nesta edição, fique em paz, viva o Brasil e vamos em frente.